Fala galera, estamos começando aqui mais um Papo de Draft, que é aquele quadro que a gente traz um pouco das necessidades de Green Bay no draft. A gente vai falar de cada posição, alguns jogadores que possam interessar para Green Bay. E hoje nós vamos falar de wide receiver. Será que tem vinheta hoje, editor? Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral para todas as emissoras. Voltaremos dentro de instantes. Wide receivers são jogadores que eles são responsáveis pelo jogo de passe. Ao contrário dos cornerbacks do último vídeo, eles precisam vencer os cornerbacks para poder fazer com que o jogo de passe do time funcione melhor. Então eles precisam ser bons em execução de rotas, eles precisam ser ágeis, eles precisam ser velozes e muitas vezes eles precisam ser fortes também para poder brigar contra cornerbacks mais físicos. Então nós vamos falar um pouco, trazer um top 5 dos wide receivers desse draft, que pode ser que encaixa muito bem em Green Bay ou que possa interessar o time. Em primeiro lugar do top 5, eu coloco Ja'Marr Chase de LSU. Ele é um jogador fantástico. Ele é muito completo, muito rápido, forte, muito ágil, faz rotas muito bem feitas, consegue separação muito boa dos cornerbacks. E o único problema dele é que ele não vai cair para Green Bay. Ele é um jogador que está cotado para o top 5 do draft, então muito provavelmente Green Bay não consegue selecioná-lo, a não ser que aconteça uma catástrofe, mas que não deve acontecer, então ele é quase impossível ser selecionado para Green Bay. Caso conseguisse selecionar esse jogador, seria perfeito, ele poderia dividir a atenção com o Davante Adams e seria uma das melhores duplas de wide receivers da liga. Em segundo lugar, eu coloco Jalen Waddle de Alabama. Esse jogador, ele se destaca muito pela velocidade dele. Até por isso eu coloco ele aqui e não o próximo da lista, que muita gente coloca como segundo wide receiver. Esse jogador, ele tem bastante separação dos cornerbacks, principalmente em jogadas profundas. Além dele fazer uma rota muito bem feita, que ajuda nessa separação, e também ter mãos muito boas. Ou seja, ele consegue segurar a bola e evitar drops, que são problemas que ocorrem várias vezes em Green Bay, que é o time que provavelmente teve mais drops no ano passado, e assim esse jogador cairia muito bem com uma ameaça profunda, que é uma coisa que nós precisamos, e muito dificilmente também cairia para a gente. Só que ele, a maioria dos analistas, veem ele como o terceiro wide receiver. Então, por ele ter um histórico de lesão, perder alguns jogos, pode ser que ele caia. Não necessariamente na 29, mas caso ele caia ali perto, seria uma excelente aquisição até mesmo para subir um pouco no draft. Então, olho nele, que caso ele caia para Green Bay, vai ser uma aquisição muito boa. Em terceiro lugar, o que muitos colocam como segundo, eu coloco em terceiro Devonta Smith de Alabama. Ele é o jogador vencedor do Heisman Trophy, que é um troféu que é dado ao jogador mais impressionante do futebol universitário no ano passado, no caso. Ele ganhou como jogador mais impressionante, ele realmente foi muito impressionante, ganhando várias jardas após a recepção, com muita velocidade, rotas muito boas, sendo muito ágil também para se desvencilhar dos adversários. Então, ele tem todos esses quesitos muito bem apurados, principalmente a rota dele, ele faz rotas muito bem feitas, só que eu coloco ele como terceiro, principalmente pelo físico dele. Ele é muito magro, isso pode atrapalhar ele muito na NFL, principalmente em tomar tackles muito fortes ou até sofrer lesões, e ele jogando ali no meio do campo, correndo, fazendo as rotas curtas ou até rotas um pouco mais longas, ele pode sofrer um impacto contra o jogador adversário, e como os jogadores são bem mais fortes, principalmente na NFL, isso pode causar lesões nele ou até tirar ele da rota, fazer com que a recepção não aconteça. Mas mesmo assim ele é um excelente jogador e deve ser escolhido bem alto no draft. Não conseguimos selecionar ele também, mas caso ele tivesse disponível para Green Bay seria muito bom, mas infelizmente ele também não deve estar disponível e ele fecha o meu top 3. Em quarto lugar eu coloco Rashad Bateman de Minnesota.
Ele é um jogador muito completo, ele é aquele jogador que você fala, ele não é melhor em nada, mas faz tudo muito bem. É ele. Ele tem um release muito bom, assim como o Davante Adams, que é um jogador que se parece muito às características com ele. Esse release significa que ele consegue sair bem. Os primeiros passos dele na rota, o que faz com que ele já consiga desvencilhar um pouco dos marcadores, são passos muito bons. Então ele chama atenção por isso e também por recepções em bolas contestadas, que são bolas que estão difíceis para o wide receiver receber ou estão muito bem marcados pelo cornerback. Ele consegue receber normalmente essas bolas e ele tem uma porcentagem muito boa nessas recepções. Ele provavelmente possa estar disponível na escolha 29 de Green Bay. Seria uma excelente escolha, seria um wide receiver que a gente está procurando há anos, sempre fala para escolher, para poder dividir um pouco a responsabilidade com o Davante Adams. Então, caso ele esteja disponível, uma excelente escolha que pode ser feita para o Green Bay. Em quinto lugar, eu coloco Rondale Moore de Purdue. Rondale Moore é um jogador muito rápido, ele quebra tackles com muita facilidade, até pelo tamanho dele, ele é considerado pequeno para a liga, então ele consegue quebrar vários tackles mesmo sendo pequeno, mas com muita força. Ele é muito atlético, ele faz as coisas atléticas, correr, pular, o Pro Day dele mostrou isso, que ele faz muito bem. E ele é mais um slot receiver, que são jogadores que recebem passes curtos ou até passes na linha de scrimmage e ganham jardas depois da recepção, contando normalmente com bloqueios, e ele é o melhor do draft fazendo isso. E é uma posição que Green Bay é carente. Ele tem um problema que é lesões. Ele teve várias lesões e isso pode ligar um alerta para todos os times na hora de escolher ele, mas também pode fazer com que ele caia no draft. Ele é um jogador que todo mundo, quando vê, sabe que ele é uma adição interessante para qualquer time na liga, mas ele tem essa questão das lesões. Então vamos ficar de olho, ele deve estar disponível na 29 também. Caso o Green Bay queira correr o risco de pegar ele, mesmo com esse histórico de lesão, provavelmente será um excelente jogador. Fora do top 5, eu coloquei mais um jogador, assim como em cornerback, jogadores para a gente ficar de olho. Eu coloco Terrence Marshall Jr., de LSU, porque ele é um jogador que ele é muito rápido e muito forte, muito alto. Então ele usa dessa velocidade, dessa altura e dessa força para fazer recepções, principalmente na red zone, que são as zonas 20 jardas finais do campo, que aí ele usa normalmente para touchdowns ou até recepções mais difíceis, que está muito bem marcado, para fazer essas recepções. Ele não tem as rotas muito bem afinadas, ou seja, ele não corre a rota muito bem, ele não consegue se desvencilhar do cornerback por habilidade em rotas. Ele normalmente ganha em velocidade e em altura e força. Então vamos ficar de olho, porque caso ele consiga melhorar isso na NFL, pode ser que ele seja uma excelente aquisição para Green Bay, e caso consiga lapidá-lo, ele é um diamante bruto, caso consiga lapidá-lo, ele pode explodir e ser um dos melhores wide receivers desse draft. E assim a gente completa o nosso top 5 ou top 6, como preferirem, e para mais jogadores wide receivers, nós vamos postar no Instagram nosso, Packers Nation BR, alguns jogadores, alguns wide receivers a mais além desses, em forma de texto. Então, caso você se interesse, vá lá, siga a gente no Instagram também. Se você não é inscrito no canal, pode se inscrever, também compartilhar esse vídeo, que aí ajuda um pouco a entender melhor sobre algumas posições ou sobre alguns jogadores, e também difundir um pouco a NFL compartilhando esse vídeo com alguém. Um abraço, fique com Deus. Yeah.